Não é sobre ficar rico e o seu problema não é dinheiro. Se você quer entender isso na prática, fica comigo nesse vídeo até o final. Aproveitando, já se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa um comentário aí. Escreva aí, bora lascar o bambu, 2026 é nosso, aperta os cintos e vamos lá. Eu sei que na cabeça de muitas pessoas, de muitos cristãos, pessoas que acham que o alvo é o dinheiro, que o fim de todas as coisas é o dinheiro, essas pessoas nunca vão conseguir chegar em lugar nenhum. Se você acredita que o dinheiro vai resolver a sua vida, você está na direção errada e é por isso que você não tem resultados. Eu trabalho com pessoas, lidero pessoas há mais de 20 anos. E eu posso falar para você categoricamente que o problema não é dinheiro e o alvo não é ficar rico. Por quê? Tem gente que ficou rico, tem gente que alcançou dinheiro e fez foi ficar pior do que antes. Então, Felipe, se não é o dinheiro, se não é ficar rico o alvo, qual que é o alvo? Então, vamos lá, eu quero explanar isso para que você possa tirar isso do seu coração. Eu decidi que o ano de 2026 vai ser um ano diferente na minha entrega do meu conteúdo. Então, se você não me conhece agora, é um prazer, meu nome é Felipe, sou brasileiro, nasci e cresci no Brasil e vivi até os 26 anos de idade, e já tem 16 anos que eu moro na Alemanha. E a partir daqui eu construí tudo que eu tenho. Então hoje eu alcanço pessoas, eu sou mentor de pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, tenho vários alunos, imersões presenciais, e negócios, e diversos nichos, e muito mais. Mas não é sobre isso, é sobre como eu alcancei isso, sendo que eu nasci numa periferia, eu saí, né, de uma periferia ali de Goiânia para poder alcançar tudo isso, né? Dei já 8 voltas no globo terrestre, que são a somatória das minhas viagens, desde 2010 que eu faço essa contagem, e eu sempre fui cristão, sempre amei Jesus, mas eu era escasso, nasci numa família bem simples, sem tirar a importância da minha família. Quando eu falo simples ninguém é rico, ninguém foi rico, ninguém escreveu livro, ninguém palestrou, ninguém é famoso, ninguém nada. Ou seja, eu sou você, mas só que do outro lado da ponte. E eu quero trazer meus conteúdos de uma forma muito mais didática e prática, trazendo de fato, né, colocando a minha vida para que você possa olhar e falar assim, cara, se o Felipe conseguiu e ele é uma pessoa comum, eu também consigo. Porque eu sei que a dor de muitas pessoas, inclusive a sua, é aquela sensação de estar nadando, nadando, nadando e sempre morrendo na praia. Todo mundo consegue, eu não consigo. Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Será que o problema sou eu? Esse tipo de pergunta que fica assolando a sua mente e você tem a pergunta, mas não tem resposta. Eu já tive todas essas perguntas e hoje eu tenho a resposta. Então eu posso dizer para você que o alvo não é ficar rico e o seu problema não é dinheiro. Porque se isso fosse a solução, a gente não ia ver, por exemplo, essa quantidade de corrupção. Porque quanto mais tem, mais dinheiro o povo quer. Quanto mais rouba, mais quer roubar ainda. E fica um vazio, e as pessoas não avançam no mundo de vida, ficam pior. Eu não estou dizendo que o problema seja o dinheiro, tá? Porque o outro lado da moeda tem pessoas que falam, tá vendo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, você que também pensa... Ó, eu vou explicar algo para você. É como se fosse uma balança. Se você está num extremo, isso não vai ser saudável. Se você está no outro extremo, também não está saudável. Você tem que achar um ponto. E esse ponto eu não vou chamar de equilíbrio, porque essa palavra equilíbrio nem existe mais na nossa geração. Não existe mais equilíbrio, tá? Mas você tem que achar um ponto central, para que você não fique nem num extremo e nem no outro. Então o caminho não é nem para a direita e nem para a esquerda, o caminho é para dentro. Eu sempre falo isso porque quando você encontra essa resposta, as coisas começam a fazer sentido. Então vamos lá. O que é o governo, né? Porque é o seguinte, se o alvo não é ficar rico e o dinheiro não é o meu problema, qual que é a parada então? Aprender a governar sua própria existência. Governo. Eu sei que quando eu falo a palavra governo, pode parecer algo voltado para a política, né? Governar. Não, governo significa você dominar algo. Não vou falar a palavra controle, mas dominar. Domínio próprio, por exemplo, é autogoverno. Você conduzir a sua família, levar a sua família a crescer, se desenvolver, tanto o seu casamento, a sua vida pessoal, o seu casamento, mas os seus filhos, isso é autogoverno.
é você saber governar suas finanças, mesmo que você não ganhe muito dinheiro, mesmo que você é CLT e tenha uma entrada controlada, mas se você tem o autogoverno, você sabe administrar. Então o governo é domínio próprio, é administração, e essa é a palavra que você precisa começar a colocar dentro do seu vocabulário. Eu quero governar a minha vida, governar a minha existência, governar tudo aquilo que está ao meu redor, para que eu possa então realmente ter uma vida poderosa, porque assim vem o dinheiro, assim vem a riqueza, assim vem o reconhecimento, vem as placas, vem os aplausos, vem as mesas, vem os palcos e assim por diante. Então, tudo começa com essa questão do governo. Então, o governo é um governo interno. Eu não estou falando sobre governar todo mundo, né? Controlar todo mundo. Não estou falando sobre isso. Autogoverno, auto com um é a capacidade de eu me governar, aquilo que me pertence, a minha vida, meu casamento, os meus filhos, minhas finanças, minha saúde, a minha vida com Deus. Então é sobre esse autogoverno. O ponto de partida para todas as coisas é esse autogoverno. Mas só que eu tenho, inclusive eu deixei até anotado aqui para não esquecer. Por que que o passado de muitas pessoas assume o trono e o governo da existência delas? Deixa eu explicar algo para você. Muitos de vocês querem, por tudo, ganhar mais, avançar, comprar uma casa melhor, ou comprar uma casa, ter um carro, ou ter uma vida, né? Realmente que você possa usufruir. E tudo isso é muito legítimo, não estou falando que esse é o problema. E a questão aqui não é essa. Mas só que muitos de vocês não vão conseguir por conta da falta do entendimento do autogoverno e o entendimento de que se o seu passado ainda ele não foi ressignificado, tratado, trabalhado, você não vai conseguir chegar muito longe. Eu converso com várias pessoas durante o dia, alunos, mentorados individuais, e tem algumas pessoas que falam assim, Felipe, depois que eu quebrei, depois que eu fali, eu nunca mais consegui me reerguer. Ou às vezes até reergueu, mas só que vive com um fantasma, vive com um peso. Eu chamo isso de sinapse fantasma. O que é uma sinapse fantasma? Primeiro, sinapse é uma conexão entre dois neurônios, criando uma linha neural, uma estrutura baseada numa experiência emocional. Ou seja, eu tenho uma experiência emocional forte, acontece uma sinapse, e ali então agora acontece uma nova trajetória, um novo caminho a ser percorrido. Por quê? Porque todas as decisões que a minha cabeça toma passa por tudo aquilo que tem como informação estrutural dentro do meu subconsciente. A nossa mente ela é mente consciente, inconsciente e subconsciente. Então essa sinapse acontece dentro dessa estrutura mental para acessar as informações e a tomada de decisão, então, existir. Agora imagina quando você tem várias coisas na sua vida que aconteceram de uma forma negativa, que aconteceram sinapses negativas, emoção muito forte, trauma, separação, morte, falência, rejeição, humilhação e assim por diante. Todos esses pontos que eu falei aconteceram sinapses, que criou uma estrutura mental para que toda tomada de decisão passe por esses pontos, por essas sinapses e determine a sua vida. Então presta bem atenção, você não entendia nada de autogoverno e você nem entendia que acontecia isso na sua mente. Ou seja, episódios do passado, episódios negativos, aconteceram sinapses determinando uma direção. Vou dar um exemplo básico para você poder entender. Vamos supor que você foi abusado na sua infância. Aconteceu um abuso e esse abuso é uma emoção forte, com um episódio forte, seus neurônios se conectaram, aconteceu uma sinapse e agora você não confia mais em homem. Você não confia mais na imagem do homem. Por quê? Uma sinapse negativa baseada num trauma do passado em relacionamento, né, ou num contato com um homem, onde ele te abusou, e aí então você leva isso para sua vida. Se isso não é resolvido, toda tomada de decisão que passa nas janelas de relacionamento, de confiança em alguém,
esse episódio vai ser acessado. E a sua mente não sabe discernir o que é passado, o que é presente. Ou seja, para a sua mente, aquele estupro ou aquele abuso do passado, uma vez consultado, essa sinapse que deu uma estrada para a sua mente ser conduzida, ela vai ser acionada. O medo, a angústia, a raiva, o nojo, tudo isso vai ser acionado e aí então você vai tomar uma decisão. Então vamos supor que isso aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e você nunca resolveu isso. E aí então você tem um casamento você não tem casamento, na verdade, você não conseguiu casar com ninguém, ou você casou, não consegue ter relacionamento sexual, uma vida sexual ativa e prazerosa, homem não presta, homem isso, homem aquilo, e aí você constrói uma vida toda com base nessa sinapse fantasma. Então uma sinapse negativa, fantasma, por quê? Porque isso vai é como se fosse um fantasma, literalmente, entende? Vai caminhar com você, vai perseguir você. Então tudo que se relaciona, tudo que é voltado para relacionamento, tudo que é voltado para confiança, e isso estende para, né, se você é uma mulher que foi abusada por um homem, isso vai se estender a relacionamentos em geral. Então você não confia em ninguém. Você não confia nem no homem, nem na mulher, você não confia no chefe, você não confia porque todo mundo vai querer alguma coisa. Porque essa sinapse fantasma está percorrendo você, está caminhando atrás de você. Eu estou dando um exemplo aqui sobre, né, a parte emocional voltado para relacionamento. Mas eu posso falar também sobre finanças. Você viu seu pai quebrando, a sua mãe quebrando, acontecendo escassez, humilhação, a sua mãe não conseguindo comprar o seu tênis, conseguindo comprar aquela roupinha que você queria, ou brinquedo, ou picolé, ou alguma coisa, e sempre não tenho, não tenho, não tenho. Você vê o seu pai e sua mãe brigando por conta de dinheiro, discutindo por conta de dinheiro, falando que vai separar por conta de dinheiro. O seu pai vai para o álcool, ou a sua mãe, né, também vai para algum vício, e aí você vê sua família destruindo. Imagina quantas sinapses aconteceram. Para acontecer uma sinapse, precisa acontecer um evento, um episódio negativo muito forte, né, e uma emoção negativa muito forte. Ou seja, para que dois neurônios se conectem e a partir dali acontece uma sinapse e uma direção a ser trilhada, precisa ter um episódio negativo, uma emoção negativa. Então, se tratando de coisas voltadas para dinheiro, você quebrou financeiramente, quebrou uma empresa, quebrou um projeto, isso trouxe uma coisa pesada para sua família, trouxe algo difícil para você, e isso vai ser carregado pro resto da vida. Ou seja, eu não entendo nada de governo, governar, autogoverno, e agora tem as sinapses fantasmas no meu relacionamento, na minha confiança com pessoas, no meu network, naquilo que eu vou fazer, na minha autoimagem. Eu não posso treinar, na verdade eu não consigo, tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu começo eu não vou até o final, eu começo a ler um livro e paro, eu começo a fazer um projeto e paro, eu quero fazer meus produtos digitais, eu paro, eu começo e paro, eu tenho uma amizade e logo já sou frustrado de uma forma violenta. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aconteceu comigo, tá? Eu estou falando isso para você porque isso eu vivi na prática. Então, isso é muito importante. Autogoverno, governar minha própria vida e trabalhar com essas sinapses do passado. Resolver, ressignificar, dar uma nova conotação emocional para isso, para que quando todas as tomadas de decisões passarem pela minha mente, eu tenho agora uma nova estrutura neural. Né? Eu chamo isso de atemporalidade neural, todo esse mecanismo que eu estou falando para você. Então, e o interessante é você saber que isso percorre também a vida das pessoas, né, que aceitaram Jesus. Esse era o meu caso. Até que agora não entrou nada da religiosidade, né, vamos dizer assim, ou da vida espiritual, porque religiosidade é uma conotação negativa, né? Para algumas pessoas, religiosidade é algo bom, porque representa ali, né, a vida espiritual, mas religiosidade é colocar tudo no lugar de Deus. Então coisas se tornam mais importantes que Deus. Né? Liturgia, tradição de homens é mais importante que Deus, ou seja, isso é religiosidade. Então, agora vamos falar um pouco da vida cristã. No meu caso, eu tinha tudo isso, né? Eu não sabia me governar, não sabia, né? Não conhecia essa palavra autogoverno, que é governar a minha existência.